aqui na nave inimiga, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui o evento, inicialização. De cara a gente vai esconder da mesma forma que a gente fez lá com a nossa nave. A gente vai também esconder na inicialização e mostrar... Espera aí. Não. Eu vou esconder. Vou mostrar na inicialização e vou esconder no Game Over. Então, vamos lá. Control, Enter. Então, quando receber Game Over, esconde. Quando começar o jogo, mostra. No princípio é isso. Depois a gente vai fazer os testes e ver se vai estar executando tudo direitinho. Mas, a princípio é isso. Nós vamos colocar aqui um laço forever também. Agora, como a gente vai precisar criar várias naves e nós temos um sprite só, nós vamos precisar usar o clone, tá? Então, nós vamos criar aqui um intervalo de tempo. Vamos lá. Vamos colocar aqui um wait, para ele esperar um determinado tempo. Aqui em operators eu vou colocar um handle, para ele esperar tempos aleatórios diferentes. Vou colocar de 2 a 5, para as naves não ficarem sempre na mesma distância uma da outra, né? Elas vão ser criadas em intervalos diferentes de tempo. Aí eu vou colocar lá no criar clone, né? Criar um clone. É isso. Vou colocar para cá. E agora eu vou colocar o comportamento dela dentro do clone, porque na verdade o que vai as imagens que vão aparecer aqui são os clones. Os clones é que precisam ter um comportamento. Então, já que eu decidi escolher que o jogo funcione com clones, então eu preciso que os clones funcionem aqui dentro, né? Vamos lá. Na verdade, agora eu percebi. Tá. Eu vou tirar esse show e vou colocar aqui, ó, para ele aparecer quando for startado como clone e não quando começar aqui. Tá? Porque ele escondeu aqui, mas ele só deve aparecer quando ele realmente for executado. Então, vai ser aqui que vai ser executado. Vou colocar o comportamento dele sempre se movendo, né, em direção ao lado esquerdo, em direção à minha nave. Então, vamos pegar aqui em Motion. E ele deve se mover... Espera aí. Ainda não. Primeiro eu vou posicionar. Primeiro eu vou posicionar ele nesse canto aqui em posições diferentes, tá? No eixo Y ele tem que ser posicionado em vários locais diferentes para depois ele se mover para a esquerda. Então, estou pulando uma etapa aqui, pessoal. Então, vamos lá. Então, vamos colocar um go to do eixo Y. Eixo Y e X, né? Na verdade, para os dois. Go to. Aqui no eixo X, eu vou colocar 210, porque daí ele já fica onde eu quero aqui no eixo X. E no eixo Y, eu vou ter que colocar um intervalo. Então, vou colocar o pick random, para ser aleatório, para cada hora aparecer num lugar. E vou colocar de 145 a menos 145, tá? Vamos lá. 145 até menos 145. Porque daí ele vai se movimentar ao longo de toda essa trajetória aqui, para cima e para baixo. Agora sim, a gente vai mexer com o comportamento dele, né? De ir na direção da nossa nave, na direção do player. E aí tem que ser um forever. Vamos lá. Aqui eu vou colocar para a gente ter o movimento, né? Para se mover 10 steps, mas dessa vez eu vou colocar um menos aqui na frente porque é no sentido oposto. Vou colocar
um laço de repetição aqui, mas eu preciso de um comando if, né? Eu preciso de um condicional aqui. Então, vamos lá, vou colocar um if aqui. Eu vou colocar já o comportamento dele com relação a ele ser atingido pelo projétil. Então, if thought, disparo, que é o nome aqui do nosso elemento. Então, if thought, disparo, se tocar no disparo, eu vou mudar a pontuação, e aí, em vez de usar o set, eu vou usar o change, porque eu quero que aumente 1. Então, vou colocar aqui o change score by 1. Então, change score by 1, ele vai aumentar 1 ponto aqui toda vez que for atingido. E quando isso acontecer, eu quero que a nave seja destruída, eu quero que ela desapareça. Então, eu vou deletar o clone. Tá? Então, delete this clone. Beleza. Agora, eu vou colocar mais um if aqui dentro. E aí, a gente vai fazer a nave, quando ela atravessar aqui, ela aparecer lá do outro lado de novo. Tá? Então, vamos pegar aqui operator, menor que, então vou colocar aqui, se a posição X, vamos lá na posição, X position, vamos colocar aqui, for menor que menos 210, lembra que a gente colocou 210 lá do outro lado, para as naves inimigas surgirem? Agora, do lado de cá, quando atingir o mesmo local, nós vamos mandar que ela volte para o ponto anterior. Aí a gente vai aqui setar, ó, setx to 210. Beleza. Setx to 210. E agora também comportamento com relação ao player, porque se atingir o player vai dar game over e eu quero que ela desapareça também. Então, vou colocar aqui um if de novo. Vamos lá em Sensing, no TOT. Se tocar no player, então a gente vai chamar o game over. Então, vamos lá no evento, né? Em broadcast. A gente vai chamar o game over e a gente vai deletar o clone. Aí aqui em controle. Beleza. Eu acho que nós estamos com o comportamento dessa nave do jeito que nós queremos. Beleza? Vamos lá no disparo então.